Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Como vocês estão? Sei que eu ando um pouquinho sumido aí, mas é que eu ando estudando várias coisas, eu ando buscando algo diferente do reino. Mas essa semana o Espírito Santo me inquietou muito para que eu esteja aqui. Tô marcado aqui, inclusive, porque eu tava orando antes de começar esse vídeo para entregar todo a Deus. E eu creio que Deus quer falar comigo e contigo. Então vamos juntos fechar os olhos para que Deus possa ministrar em nossas vidas, porque é toda honra, toda glória para Ele, é tudo por Ele, amém? Senhor Deus Altíssimo, eu me prostro diante da Tua presença, exaltando e bendizendo o Teu santo nome, Pai. Que nesse momento, Senhor, todo o meu eu venha assumir para que o Teu Espírito venha ter liberdade, Senhor. Pai, que cada um que tenha assistido esses vídeos, Senhor, seja impactado pela Tua mensagem, Senhor. Que eles vejam a Ti em todo momento, que Tu libere algo sobre a vida deles, Senhor. Destrava os ouvidos, destrava o coração, destrava a mente, Senhor. Para que eles venham viver o verdadeiro propósito ao Teu lado, Senhor. Eu decreto em nome de Jesus Cristo, que portas serão abertas nessa noite, Senhor, que Tu vai fazer o Teu sobrenatural sobre a vida de cada um deles, Senhor, que aqueles que têm buscado emprego, Senhor, as portas vão se abrir, que aqueles que têm buscado cura, Senhor, Tu vai entregar a cura nas mãos deles, aqueles que têm buscado amor, Senhor, Tu te manifestará com Teu amor em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Então, essa semana Deus falou algo tremendo e enquanto eu tava na mesa com os meus avós, eu amo estar com eles, para mim é um momento maravilhoso do meu dia. E naquele momento Deus começou a mexer em mim enquanto a gente estava conversando sobre algo aleatório. E o tema da mensagem, Deus mandou para mim, o título, né? A seleção natural de Deus. E eu fiquei um tempão pensando sobre isso, por que Deus deu esse tema tão específico. E tudo partiu quando a minha avó me fez o comentário onde a cada ano, a cada dia, nós precisamos ser mais fortes. Para que a gente possa seguir em frente, a gente precisa ser mais forte. Naquele momento, o Espírito Santo começou a falar comigo. Existe na ciência um cara que se chama Darwin. Ele fez um estudo sobre a seleção natural que os ambientes proporcionam. Ele começou a analisar que só aqueles que se adaptam às circunstâncias é que conseguem avançar e automaticamente eles geram uma próxima geração, né, muito mais forte que a geração atual. Então tudo começou a mexer nisso. E eu fiquei pensando, cara, se Deus é o autor da natureza, se Ele criou tudo que a gente vive, esse princípio, esse estudo de Darwin, ele tem que ter um propósito também para o reino. Então eu deixei o Espírito Santo mexer dentro de mim e falar algumas coisas. Então ele começou a falar os seguintes tópicos comigo, mas antes eu quero te falar um pouquinho sobre sobre o que ele falou comigo. A seleção natural ocorre pela necessidade da sobrevivência e adaptação das espécies ao ambiente. É através dela que as espécies mais adaptadas persistem no ambiente. Os indivíduos com características mais adequadas para um determinado ambiente são mais propensos a sobreviver e se reproduzir. Assim, as características vantajosas dentro de uma população são passadas para a geração seguinte. Os indivíduos menos adaptados não se reproduzem, fazendo com que as características desvantajosas tornem-se cada vez mais raras. Então ele deixa uma coisa clara: somente aqueles que se adaptam às mais difíceis circunstâncias estão aptos para continuar vivos e gerar a próxima geração mais forte. E quando eu falo sobre isso, se adaptam e podem as circunstâncias mais difíceis e continuam vivos, eu tô falando sobre a vida espiritual. Aqueles que não se adaptam, aqueles que não procuram melhorar, crescer diante da circunstância, eles morrem espiritualmente. E a gente vai ver o porquê disso. Mas por que então a gente está falando de seleção natural? Deus me falava que também para chegar e ter acesso à salvação, passamos por um processo de seleções naturais, ou seja, situações que começam a acontecer em nossas vidas e que as atitudes determinam o futuro, se vamos morar junto ao Pai ou não. Então Deus começou a enumerar alguns requisitos que Ele impõe para que possamos ter acesso às suas promessas e seu completo amor. E muitas vezes a gente conhece um Deus, Ele é amoroso, Ele é paciencioso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, só que Ele quer nos liberar o completo amor.
E para isso a gente passa por essa seleção natural. Para que a gente viva a completa salvação, a gente passa por essa seleção natural. E Deus, ele começou a falar de uma forma crescente comigo. E eu quero liberar sobre a tua vida a primeira etapa que ele falou de um processo de seleção natural. E tudo isso foi extraído ao longo da Bíblia e o Espírito Santo falando comigo de uma forma muito surreal. E a primeira coisa que ele falou é reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Cara, esse é o primeiro pré-requisito para te crescer espiritualmente, para te viver o sobrenatural, para que Deus possa fazer as coisas na tua vida, é reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. E isso se encontra em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vemos que a primeira coisa que devemos fazer é confessar que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Essa é a primeira etapa. Para muitos é a etapa mais fácil. Ou talvez para ti foi uma etapa difícil abrir teu coração e reconhecer Jesus. Ele estava só esperando por isso. Mas eu quero te afirmar, irmão, esse foi o primeiro passo da tua caminhada. E muitas vezes esse é o passo mais fácil. Pois vamos em um momento que fomos tocados pela palavra e nosso emocional está mexido. Então decretamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Isso é válido e é o primeiro requisito. Porém, é apenas a pontinha do iceberg. Se você ainda não fez isso, corre já, meu irmão. Você está perdendo tempo. Então a gente vê que o primeiro passo para que a gente tenha acesso ao completo amor de Deus está em reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Cara, esse é o primeiro processo de seleção natural. Se tu já fez isso, mano, eu quero te dizer que tu já se destacou. Tu já tá avançando. Enquanto muitos estão morrendo, tu tá se direcionando para a vida. Só que não para por aí. Lembra? A gente falou, essa é a pontinha do iceberg. Tem muito ainda para ser vivido com Deus. E o segundo ponto que Deus falou comigo é entender que somente através de Jesus teremos acesso ao Pai. Muitas vezes a gente fala que ama Jesus, a gente reconhece que Jesus é o Senhor das nossas vidas, mas muitas vezes a gente não entende que Ele é o único caminho, que Ele é a vida. E é isso que o Espírito Santo falou comigo. Em João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nessa etapa já começamos a se destacar muito mais dos outros. Ou como falamos das pessoas que vivem no mundo. Quando damos esse passo, começamos a provar de um amor incondicional e entender que existe alguém disposto a andar do nosso lado diariamente. O mais top de Jesus é que quando ele se denomina o caminho, ele diz, essa é a única forma. E por ele ter sido 100% homem, as escrituras falam que ele sabe também a dificuldade. Mas à medida que vamos caminhando pelo seu amor, a verdade invadirá a nossa vida. E o que estava oculto será exposto e será expulso. E então você provará de uma vida que jamais imaginou. E hoje pela manhã, quando eu refletia sobre Jesus ser o caminho, cara, ele é tão maravilhoso que além dele ser o caminho, quando a gente começa a entender isso, ele está dizendo, eu sou o único caminho, só existe uma forma de chegar até o Pai. Só que entre nós, em nós tá habitando o Espírito Santo, que nos conduz sobre o caminho. Então, Deus, Jesus, né, Deus, chega e fala, eu sou o caminho. Só que o Espírito Santo, que é Deus também, ele tá dentro de nós e nos direciona pelo caminho. Então ele tá dizendo, o caminho pode ser difícil, mas eu capacito vocês, eu levo vocês. Vocês só precisam entender que essa perspectiva, vocês só precisam chamar à existência esse Espírito Santo que vai guiar vocês pelo caminho, e à medida que a gente vai andando por esse caminho, a verdade é estabelecida, então a gente vê uma sequência e uma progressão, a verdade começa a invadir a nossa vida, a verdade começa a mudar a nossa história, a verdade começa a colocar coisas expostas, aquilo que não pertencia a Jesus, mas nós deixamos entrar na nossa vida, e aí quando a gente vive isso, a gente tem acesso à vida, a gente começa a viver em abundância, a gente começa a provar num amor maravilhoso. Cara, se tu não provou ainda do amor de Jesus, busca. Começa a ouvir, começa a ser obediente, porque Ele quer te direcionar. Ele quer te dar uma vida extraordinária, Ele quer te dar uma vida em abundância. E o mais importante, Ele quer te levar a morar junto ao Pai. E o terceiro ponto, Deus me falava sobre crer.
E eu usei a mesma passagem porque o Espírito Santo me direcionou em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração o que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, será salvo. Usei o mesmo versículo, pois ele destaca os dois requisitos que nós devemos ter, que nos deixam aptos ao reino. O primeiro já falamos lá em cima, e o segundo vamos falar agora. E eu busquei porque eu acho fundamental a gente entender o significado da palavra crer. E o significado, um dos significados da palavra crer é confiar em e aceitar como verdadeiras palavras ou as manifestações de. Então, com base no significado, precisamos acreditar, não apenas falar. E isso existe uma diferença incrível para o reino espiritual. Muitas vezes a gente dá o primeiro passo e diz: Jesus, eu te conheço. Jesus, eu quero caminhar eu quero estar caminhando no teu caminho. Eu quero viver o que tu tem para minha vida, mas estamos falando isso da boca para fora. Por quê? Quando a palavra crer, quando a gente acredita, a gente tem que tomar como verdade tudo aquilo que está na Bíblia, tudo aquilo que Jesus falou sobre as nossas vidas. E eu acho fundamental que Tiago tem uma expressão no livro de Tiago, tá? Vai ter uma expressão onde diz: se você pecar em uma parte, você está pecando por completo. Então ele está falando sobre a importância da gente viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então crer é acreditar que tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que Jesus liberou sobre as nossas vidas, a gente pode chegar, mas isso precisa também haver uma mudança em nós. E quando falamos em crer, sempre lembro, aceitar como verdade as palavras. Logo, se aceitamos Jesus, também aceitamos que todos os seus ensinamentos e tudo que ele nos ensina é verdadeiro e deve ser praticado. Cara, não vale nada o evangelho só ouvido. A gente precisa botar em prática todos os dias. A gente precisa ser cristão em todo tempo. A gente precisa pregar em tempo e fora de tempo. A gente precisa crer verdadeiramente. Não só nas promessas, mas crer também que a gente precisa mudar muita coisa em nós. Eu sempre analiso porque quando eu olho a palavra crer, eu preciso me examinar e ver se eu estou andando conforme aquilo que Jesus pede. E isso sim faz parte de uma seleção natural. Se tu não crê, está escrito aqui, fala, se crê, será salvo. Então se tu não crê, tu não vai ser salvo. Então que importante é isso? Lembre-se, crer é aceitar como verdadeiras palavras. E se aceitamos como verdadeiras, nós andamos sobre ela, nós vivemos ela. Lembra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? O quarto ponto que ele falou comigo foi remover as coisas das nossas vidas. Pecado, pessoas, lugares, sentimentos. Cara, talvez esse seja um dos requisitos mais dolorosos. Por muito tempo, andamos em caminhos tortuosos. Por muito tempo, fazemos escolhas que desagradaram a Deus. Muitos não vieram de lares cristãos, ou até mesmo vêm de lares que são cristãos na fala, mas que não são em atitudes. E é uma pena isso. Enfim, o mundo nos ensina as coisas, porém Deus não nos chamou para viver o padrão do mundo, mas sim viver o padrão de Cristo. Romanos 12:2. Não se amolde um padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como estamos falando sobre um processo de seleção natural e destacamos que somente sobrevive quem se adapta, estou te afirmando que para que nossa mente seja renovada e para que sejamos transformados, será necessário que sejamos flexíveis, ou seja, estar propenso a fazer tudo aquilo que Deus falar que devemos fazer. Cara, isso é tremendo. Nessa fase, pode parecer que estamos perdendo tudo. Lembro que há alguns dias eu olhava para mim mesmo e dizia: não aguento mais remover tanta coisa da minha vida. Sinceramente, eu tinha um sentimento de que tudo que eu tinha estava fugindo das minhas mãos. Então o Espírito Santo começou a falar comigo que nada disso que estava indo embora, ou seja, sendo removido, se compararia ao que estava por vir. E hoje tenho provado de uma paz que excede todo o entendimento, porque eu fui sujeito à remoção. Cara, essa é uma fase dolorosa, mas em cima a gente tocou sobre isso, que à medida que a gente vai vivendo com Jesus é exposto àquilo que a gente construiu de errado.
Sabe, eu sempre faço uma analogia que até os 22 anos eu falava que conhecia Jesus, mas eu não sabia exatamente quem era Jesus. E quando eu tive um encontro real com ele, quando eu entendi que ele é magnífico, ele é amoroso, ele é tremendo, ele quer o melhor para as nossas vidas, eu comecei a mudar. E não foi fácil. Quando eu achava que tinha melhorado em vários aspectos, Deus dizia, tu precisa mudar isso ainda. Quando eu achava que as pessoas certas estavam do meu lado, Deus começava a remover as pessoas e olhar, mas Senhor, parece ser pessoa boa, eles estão andando comigo, pessoas boas, eles estão andando comigo, eles estão sempre comigo. Mas lembre-se, Deus ouve aquilo que tu não ouve. Ele olha aquilo que tu não vê. Ele tem cuidado de ti. E sim, a gente passa por um período onde parece que tudo está indo embora, porque nós construímos altares errados. Nós demos significância para as coisas erradas. E quando a gente deixa Jesus entrar e crer verdadeiramente, ele começa a me ouvir. Ele começa a dizer, cara, isso não pertence mais à tua vida. Eu te chamei para viver o novo, não viver essas mesmices que o mundo tem oferecido. Esse padrão de mediocridade, eu te chamei para avançar, eu te chamei para te viver o extraordinário, eu te chamei para fazer diferença nessa geração, eu te chamei porque tu é único e Deus não fez ninguém igual a ti, ele não precisa de ti, mas ele conta contigo para fazer a revolução dos céus. E eu sempre falo, a revolução dos céus é uma revolução de amor. É onde a gente entende a complexidade daquilo que ele quer fazer em nós e a gente começa a viver aquilo que ele quer para nós. Uma paz que excede todo entendimento, ele nos leva por lugares onde a gente nunca imaginou para gerar vida. E cara, eu torno a dizer, ele não precisa de nós para gerar essa vida, mas ele se agrada em te usar. Ele se agrada em usar a tua vida, em fazer o extraordinário através da tua vida. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Para viver o sobrenatural de Deus. Mas a gente está falhando nos requisitos. Quando chega nessa parte de perder, a gente começa a se agarrar em coisas que a gente acha que é bom. Mas se Deus está removendo, se Deus está falando para sair da tua vida, irmão, entrega e não olha mais para trás. Faz como Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra. Talvez ele pudesse ter ficado apegado lá, talvez ele tinha amigos lá, mas quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele não olhou para trás. Ele entendeu. Ele tinha construído várias coisas, mas ele entendeu que nada daquilo agradava o Senhor, porque o Senhor mandou ele ser removido. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de não olhar para trás, entregar aquilo que o Senhor nos pedir, remover sentimentos, orgulho e inveja. Cara, isso não são sentimentos de Deus, permita que Ele remova da tua vida, não te abraça nisso. Mas eu sou assim, não. Tu acha que tu é assim, mas Jesus, Ele sabe tua verdadeira identidade, Ele sabe verdadeiramente quem tu é, e Ele quer te proporcionar uma paz que excede todo entendimento. Então, em João 14:27 fala, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Não tenha medo quando Deus começar a remover. E não fica na mente que tu tá só perdendo. Cara, tu tá perdendo, talvez no mundo natural, mas espiritualmente o sobrenatural tá sendo gerado. O quinto ponto que Deus começou a falar comigo, e aí começa a apertar um pouco, ele falava sobre esforço. Ah, irmão, se tu não gosta de se esforçar, cara, tu não tá apto ao reino dos céus. E eu vou te mostrar isso na palavra. Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Cara, Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para se esforçar. Se tá doendo, irmão, tá certo. Se parece que tu não tem mais forças, tá certo. Porque quando a gente não tem a nossa força, é com a força dele que a gente se move. Vamos um pouquinho mais fundo. E aí, Deus tem usado muito o significado das palavras para mexer comigo. E é tremendo. Eu tô impactado porque eu tô sentindo a graça de Deus. E eu tenho certeza que tá invadindo aí o teu lugar também. Vamos um pouquinho mais fundo. A palavra esforço tem o seguinte significado: intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de um projeto ou tarefa. Olha só, para a realização de um projeto ou uma tarefa. Será que não podemos colocar aqui para que se cumpra o propósito de Deus em nossas vidas? Que projeto melhor ou maior que esse poderíamos estar falando? Destaco que a palavra esforço ainda fala sobre usarmos tudo que temos. Força física,
intelectual e moral. Caraca, eu preciso me esforçar. Cara, não é só orando, não é só jejuando. Enfim, é com tudo que temos. É com as nossas finanças, é com a nossa fala, é com o nosso abraço, é com o servir. Deus pede o teu esforço. Ah, mas Vitor, é desgastante. Irmão, a palavra esforçar é dar tudo que tu tem. Mas a gente escolhe gastar tanto da nossa vida, nos esforçar tanto em coisas que não merecem nosso tempo, que quando se trata do reino dos céus, tudo parece ser difícil, mas não é. Romanos 11:36. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo em nós é para ele. Tudo que nós temos é para ele. Tudo que ele nos deu é para a honra e glória dele, para nós usarmos para ele. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Será que não estamos falhando nessa parte? Será que estamos entregando tudo que somos, tudo que temos? Será que estamos fazendo as coisas com o devido empenho que o reino dos céus merecem? Reflete um pouquinho aí. Será que estamos indo pregar o ID? Quantas pessoas aí fora precisam ouvir a palavra? Quantas pessoas aí fora precisam do teu posicionamento como cristão? Cara, eu sempre gosto de refrisar. Muitos têm medo da fala, então tem a conduta cristã. Se esforce. Ah, mas estão falando mal de mim. Se esforce para agir como Jesus. Se esforça para orar pela vida do teu inimigo. Porque eu sei que não é fácil, mas se torna fácil à medida que tu vai se esforçando. Eu sempre comparo, o Deus tem usado muito o CrossFit para me ministrar sobre o reino, onde ele começa a falar, Vitor, toda vez que tu se esforça num mês, no outro mês tu viu que fica mais fácil fazer isso. E assim vai indo. E com Cristo também. Talvez no início para ti seja muito difícil orar, ficar na presença do Senhor, mas quando tu vai se esforçando, vai se tornando mais fácil. Lembre-se disso. A gente precisa se esforçar diariamente e aos poucos vai melhorar. E eu sempre gosto de uma frase, eu tô com essa frase na verdade essa semana, que fala: a águia descansa voando. Quando tu tá se esforçando, Deus está trazendo descanso sobre a tua vida. Por isso que tu nunca vai sentir exaustão. Tu vai se renovar todo dia. Tu vai amar entregar para Deus. Tu vai provar algo que só Ele tem para tua vida. Irmão, se esforça. O início é difícil, mas tu vai ver que é maravilhoso quando tu começa a provar de algo que tu nunca imaginou sentir na vida. E, claro, Deus me fala sobre um outro requisito, chamado santidade. É impossível, irmão. Tu viver com Deus, viver o extraordinário de Deus, viver o que Deus tem pra tua vida se tu não andar em santidade. Isso é uma seleção natural de Deus. Isso te dá acesso que outras pessoas não têm. Isso te leva a um nível que muitos não têm alcançado. 1 Pedro 1. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. De novo, toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santidade é um processo constante. Cara, todo dia se negando. O esforço está ligado à santidade, tu precisa se esforçar para se manter em santidade. Quem é salvo por Jesus é santo, porque sua vida agora é dedicada a Deus. Mas o processo não está completo. Ainda temos uma natureza humana pecadora. Precisamos aprender a lutar contra o pecado e isso se chama santificação. A Bíblia nos ensina que o primeiro passo é ter um coração voltado para Deus. Quem ama a Deus quer agradá-lo e obedecê-lo. Quanto mais nos dedicamos a Deus, menos felizes vamos ficar com o pecado. E como eu posso me manter buscando a santidade diariamente? Como? Isso é uma pergunta que também mexeu muito comigo. Como eu posso? E Deus começou a levantar alguns tópicos. E mais subtópicos então, né? Ele começou a enumerar, lendo a Bíblia. Ela nos ensina o que é bom e agradável a Deus. A Bíblia nos mostra como viver de maneira santa. Através da Bíblia, podemos aprender a identificar o pecado e a resistir à tentação.
Pedindo, segundo passo para se manter em santidade, pedindo direção ao Espírito Santo. João 14, 26 e 27. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que lhes dou, não a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Cara, Bíblia, Espírito Santo, fuja do pecado para se manter em santidade. 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos do maligno da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os de coração puro que invocam o Senhor. Fuja do pecado para se viver em santidade. Bíblia, Espírito Santo, fugindo do pecado. E o mais importante de tudo, coloque em prática cada ensinamento de Jesus. Não só leia a Bíblia, mas passa a colocar em prática. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmos. Cara, padrão que Jesus pede, está na palavra dele. Tudo isso foi extraído da palavra dele. Mas ele começou a me falar do sétimo ponto, na verdade, que Deus nos pede. E para mim, esse é um dos mais importantes. Eu sei que ficou por último, só que, cara, basicamente, tudo que foi ministrado acima, Deus falou muito comigo sobre isso, mas ele foi construindo para que a gente entendesse todo um processo que ele faz na nossa vida. E Deus liberou que um dos maiores requisitos que ele tem para a nossa vida é a perseverança. E ele fala em Tiago 5:11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram que o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Não basta fazermos tudo que foi citado acima uma única vez, mas precisamos ser perseverantes na caminhada cristã. Cara, isso mexe comigo muito, sabe? Não basta a gente ser um dia santo, não basta um dia a gente ler a Bíblia, não basta um dia nós orar, não basta um dia nós fugirmos do pecado, não basta um dia nós cremos em Jesus, não basta apenas um dia. Nós precisamos crer verdadeiramente durante anos. A gente precisa lembrar todas as manhãs, ser renovado por isso. Promessas que Deus lança, muitas vezes ela tem um tempo determinado. E o que nos dá direito a acessar elas ou não é o padrão de santidade que estabelecemos ao longo do percurso. Será que se Deus falasse para ti que a tua bênção chegaria em 14 anos, tu não se manteria nesse padrão que ele pede durante 14 anos? E é difícil, porque tem a ver com perseverança. Eu gosto de uma frase que o Perrina usou em uma ministração. O evangelho não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona eterna em nossas vidas. Quando somos perseverantes, começamos a ter acesso à intimidade de Deus, que não podemos dimensionar. A perseverança talvez seja o processo natural de Deus mais doloroso, pois ele nos lembra que independente de tudo que estamos vivendo, independente das aflições, independente do dia mal, nós temos que seguir em frente, assim como Jesus fez. Cara, seja perseverante. Não desista. Ah, mas eu orei por uma situação e Deus não fez. Não é um momento. Eu lembro que hoje eu vivo coisas que eu orei há 3 anos atrás. E Deus tem liberado. Tem muitas coisas que eu orei e Deus ainda chega para mim e diz, não é o tempo. Mas eu preciso permanecer no padrão que ele pede para nós. Se em algum momento tu desistir, tu vai retroceder, irmão. Tu vai perder todo o acesso e é como se tu tivesse que recomeçar essa caminhada cristã. Seja perseverante. Ah, mas tá dando tudo errado, irmão. Seja perseverante. Tá dando tudo certo. Seja perseverante. Mesmo quando tá dando tudo certo, a nossa tendência é esquecer um pouco de Deus. Mas não, irmão. Tanto nos dias bons, nos dias maus, nós temos que ser perseverantes na fé cristã. Nós temos que ser aquilo que Deus nos chamou. Nós temos que ser a identidade que Cristo estabeleceu em nós, independente do que aconteça. Isso é difícil.
mas é o que nos dá acesso ao reino dos céus. E eu espero que em Isaías 40:31 vai falar: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Cara, seja perseverante, pois os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Voam como águia, correm e não ficam exaustos, andam, mas não se cansam. Ele determina que um requisito é perseverar, permanecer, seguir em frente e entender que é no tempo dele. E quando a gente entende, espera no Senhor, entende que o tempo é dele, ele traz promessas para nossa vida, que ele vai fazer, ele é Deus. Eu gosto muito de entender que Deus já fez, mas nós precisamos acessar, e a perseverança nos ajuda a acessar isso. Amém? Vença cada etapa e seja apto para viver o que Deus tem de melhor para a sua vida. Que possamos dizer assim como Paulo, chegar ao final da caminhada cristã aqui na terra e dizer, 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo só pôde dizer isso porque ele foi perseverante. Ele não voltou atrás em nenhum momento. Ele começou a acessar níveis maiores com o Espírito Santo. Ele começou a viver níveis maiores com Jesus. Ele começou a provar de algo que Deus começou a derramar sobre a vida dele, que ele nunca tinha provado na vida dele. Então ele termina falando, cara, eu aguentei até o final da minha vida, porque o Senhor me deu forças. Que a graça do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e a graça do Deus Espírito invada a tua vida. Que o amor dele te complete e que tu possa viver a cada dia o destravar de Deus na tua vida. Que tu viva o sobrenatural de Deus. Não esqueça, se tu já tá aqui, se tu já tá assistindo esse vídeo, é porque Deus quer fazer algo na tua vida. Não desista, permaneça, busque, se esforce, vá até o final. O Senhor tem algo maravilhoso. A glória do Senhor, a intimidade do Senhor é tudo que nós precisamos. Deus, lembre-se disso, tem tudo o que você precisa. Ele tem o amor, ele tem a paternidade, ele é dono de tudo, do ouro, da prata. Ele é maravilhoso. Todo o poder está na palma da mão dele. O poder, com uma palavra, ele muda histórias, ele muda o mundo. Que ele está te chamando para viver isso. Que essa mensagem destrave algo em ti e tu possa provar de uma água que tu nunca imaginou beber, que é só ele que nos dá. Amém? Senhor, eu te agradeço por essa mensagem, eu te agradeço pela vida de cada um que permaneceu até o final. Eu tenho certeza, Senhor, que algo vai ser gerado na vida deles, Senhor. E tu não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, eu te peço, nos dá capacitação, nos dá uma mente madura, Senhor, para entender cada processo e vencer as seleções naturais que tu libera sobre a nossa vida. Senhor, que haja um destravar nas nossas vidas, no nosso entendimento, nas palavras de ensino, conhecimento, Senhor. Que a tua cura seja liberada sobre a vida de cada um que tem assistido esses vídeos, Senhor. Que a tua graça, o teu amor, a tua paz, Senhor, venha reinar sobre a vida deles. Senhor, que eles terminem esse vídeo brilhando, Senhor, assim como Moisés quando teve um encontro contigo. E que as pessoas não vejam mais a nós, Senhor, mas vejam o teu Espírito que habita em nós. Transcende esse amor, faz transbordar das nossas vidas para que muitas almas sejam impactadas. Eu decreto em nome de Jesus Cristo a tua glória, níveis mais profundos de intimidade contigo sendo liberados sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, fica na paz, desculpa que o vídeo foi um pouquinho mais longo, mas eu sei que Deus liberou algo sobre a tua vida. Fala nos comentários aí sobre essa ministração, compartilha com os amigos, curte, comenta, enfim, ajuda a entender o que Deus está fazendo através da minha vida na tua vida. É muito importante e me ajuda a buscar mais conhecimento para liberar mais mensagens, porque toda a honra, toda a glória é para Ele. Eu sou só um instrumento e um canal nas mãos deles. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, uma ótima semana, que Deus abençoe e glória a Deus! Vamos juntos!